Finalmente o token da I16Z reverteu e a gente vai ver uma tendência de alta retomar, tá? A gente já tinha alguns indícios no nosso último vídeo, deu um pouquinho mais de trabalho, caiu um pouquinho mais do que esperado, com certeza, mas ainda dentro aí da nossa estrutura de alta, de correção saudável, para poder continuar aí o nosso movimento. E sim, eu continuo achando que a gente vai ter altcoin season, que o Bitcoin vai continuar subindo, então vamos tentar entender o que aconteceu, porque eu acredito que agora sim a gente já tem um alto grau de probabilidade de fundo e a gente pode projetar aí os nossos próximos alvos. Beleza? Antes da gente continuar, claro, como sempre, não esqueça de se inscrever, ativar a notificação, deixar o like, que é importante. Cada like que vocês deixam aqui no canal ajuda muito a gente continuar crescendo. Então já deixa aquele like. Não esqueça a nossa área de membros, se vocês estão perdidos aí, com medo do mercado, entrando em narrativas, em manipulações, se tornem membros. Nosso membro classe A tem acesso a cenários, estratégia, tira dúvidas, tudo incluído lá na nossa comunidade no WhatsApp. Então aproveitem e se tornem membros, beleza? Vamos então aqui para o nosso gráfico semanal. Lembrando aí, 16Z em 28 de outubro inaugurou aqui no nosso gráfico. A gente teve uma alta modesta aí de 26.000%, tá? Então decolou mesmo com força. E claro, como era natural, em algum momento o mercado ia corrigir, tá? Isso a gente sabia, não era possível a gente continuar subindo em linha reta daquele jeito. Quem acompanha aqui o canal sabe que a minha busca por pontos para comprar o token da AI16Z barato foi a partir da correção dessa Fibo aqui. Então, a partir dessa zona aqui dos 30 centavos, por aí, ó, inclusive ele chegou a fazer um quase sinal de reversão aqui nessa faixa. Mas vamos supor aqui que quem comprou aqui nos 37, tá, comprou, tá? Viu aqui essa extensão, comprou. Beleza, tá? Era uma zona que poderia ter sido a reversão. No momento da perda aqui dos 25 centavos, quebra de estrutura, tá? Depois disso, a gente veio buscar a correção de toda a história do token. Então, se a gente puxar aqui essa Fibo, a gente vai ver lá do fundo até o topo, a gente veio buscar 0.5, 0.6, o maior volume de negociação também está aqui, ou seja, o mercado corrigiu toda essa alta. E aí fica aquela dúvida. Então, a gente corrigiu a alta desde o início, logo a gente tem aí um potencial gigante de ter feito um pivô de alta, tá? Totalmente possível. E aí, quais os gatilhos para quem ficou esperto aí? Para quem era membro do canal, a gente trouxe conteúdo, a gente falou muito também sobre esse cenário, que foi o quê? Perdemos os 25, queda. Aí a gente fez um novo fundo aqui nos 15, 16 centavos, o mercado perdeu o fundo também. Em uma das lives aqui do canal, lembrando que toda segunda-feira às 9 horas a gente tem live, a gente trouxe aqui a leitura. Olha, perdemos esse fundo importante, o retorno para esse fundo vai ser o meu gatilho, lembrando que isso não é uma recomendação de compra nem de venda, é o que eu faço com o meu dinheiro, todo mundo tem o dever de estudar e tomar sua própria decisão, mas como a gente tinha muito ruído sobre o token, eu disse, cara, assim, ó, graficamente falando, testou uma região importante, a gente já fez aí 3 semanas praticamente na mesma faixa de preço, um retorno para o fundo anterior seria o meu gatilho para comprar mais. Tá? Então veja, quem quis se expor aqui porque já achou interessante e comprou aqui também, onde a gente já tinha um sinal muito mais forte, já está no positivo. Tá? Então parem também com essa mentalidade de querer cravar fundo, que nem sempre é possível. A gente tem que estar preocupado em comprar na tendência certa. Como eu acredito que a tendência do mercado é seguir em alta, eu vou ficar procurando pontos e vai fazendo acumulações. Compra num ponto, deu errado, ou estopa, ou espera a próxima zona para comprar. Então veja que quem comprou aqui nos 30 e comprou aqui nos o retorno aqui, ó, nos 16 centavos, vamos botar, tá muito bem comprado, tá no positivo, ainda mais se fez o DCA da maneira correta. Então, beleza, tá? A vida que segue. Esqueça esse negócio de querer cravar fundo, e muita gente fica fora do mercado por causa disso. Beleza? Então, aqui para mim, o fundo do token da I16Z bateu aqui nessa casa dos 12 centavos. Acredito que daqui a gente não passa, mas isso não quer dizer que a gente não vai ver correção. O mercado não se sustenta subindo em linha reta, ainda mais no ponto do ciclo que a gente está, que a gente não está em euforia. Então vamos ter um pouquinho de calma. Mas pontos de compra na minha estratégia foram aqui nos 27, 25 e depois aqui nos 16. Beleza? No gráfico diário, a gente vai ver que ficou muito mais interessante. Olha aqui, ó. A acumulação nessa faixa dos 16 a 20 centavos de dólar.
formamos o pivô de alta, gatilho, rompimento do topo anterior e fundo dessa acumulação, paulada para cima. Já vemos aqui o volume aumentando um pouco, sinal que a gente pode ver correção, onde eu compraria o token da I16Z agora, tá? Ah, cheguei agora, essa alta incrível, agora vai. Aonde é o melhor ponto para comprar? O que eu faria? Primeiramente, né, eu puxo uma Fibo daqui e vou mirar exatamente aonde? Neste topo anterior dos 16 centavos, que foi a zona que a gente comprou, ó. Então, do mesmo jeito que ele foi o gatilho de entrada, na minha opinião, tá? Que eu acredito sim que o mercado de criptomoedas vai seguir subindo e vários tokens vão explodir, tá? Esse vai ser o mesmo pullback que eu acredito que o mercado teria que fazer para dar uma chance saudável de quem ainda não comprou o token conseguir pegar essa movimentação, tá? Então, isso aqui que eu faria agora. Se eu tivesse comprado, talvez pensaria numa parcial, botar em algum outro projeto, dar uma diversificada, mas jamais sairia completamente. E quem não comprou ainda e está pensando em comprar, eu só compraria no teste dessa armadilha aqui de fundo, onde ele faria esse movimento aqui de mola. Beleza? Então vamos ficar aqui muito ligado, porque isso aqui vai ser importantíssimo aí para as nossas projeções. Tá? Mas antes da gente continuar, quem não tem cartão de criptomoedas aqui no canal, a gente recomenda o cartão da Redot Pay. Gosto bastante, uso, cadastrei aqui, funcionou, que é uma beleza, tá? Lembrando que ele tem sede em Hong Kong, não comunica com a Receita, privacidade total para vocês. E claro, usando o primeiro link da descrição, vocês vão estar ajudando aqui o canal, vão estar contribuindo, retribuindo o nosso conteúdo, vão ganhar $5 e é só emitir o cartão virtual de vocês, só Apple Pay, Google Pay. Então é muito bom, eu tô gostando bastante, então já deixem, já se cadastrem, já emita o cartão de vocês, porque assim que terminar essa altcoin season, a gente só depositar lá o saldo e ele vai debitando conforme vocês vão usando o cartão. Beleza? Então, primeiro comentário fixado tem o link. Voltando aqui para o gráfico, vamos entender o que aconteceu então. Ó, claramente a gente já vê que isso aqui é uma defesa dos profissionais, ou seja, o maior volume sempre esteve nessa faixa de preço, que foi essa acumulação lá do ano passado. Então, aqui que a gente deveria fazer a defesa, né? Tanto que a gente chegou até a distorcer um pouquinho, ó, que a gente perdeu o fundo e o mercado devolveu. E a gente não tem liquidez para cima aqui que possa ser uma resistência importante. Então, eu miraria aí como alvos para o token da I16Z o topo anterior, claro. Esse vai ser o nosso primeiro alvo. Então, lá na casa dos $2,50, pelo preço de hoje aí, uma alta de 900%. E se a gente quiser aqui ser mais otimista, ela muito assim, gostando muito do token, ele vai explodir, vai ser a narrativa do momento, tá? A gente pode projetar esse pivô de alta, já que a gente fez uma correção de 0,6 dessa alta inteira, então teoricamente uma correção saudável, e repetir essa pernada, e a gente veria o token da I16Z lá na casa dos $30. Muito otimismo? Eu acredito que é um pouco demais, mas vamos deixar esse valor no radar e vamos ficar aqui primeiro de olho no nosso topo histórico, na casa dos $2,60, mas de novo, acredito aí que o mercado cripto vai voltar com tudo. A narrativa de agentes de IA como um todo vai ser forte, então eu ficaria de olho aí no token, no mercado de cripto, beleza, pessoal? Não esqueça então aí de se inscrever, ativar a notificação, deixar o like, e não esqueça de olhar os outros dois vídeos que estão aparecendo aí para vocês, beleza? Valeu!